Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Aqui, meu nome é Luciana. Eu sou responsável por desenvolvimento de mercado de brassicas folhosas e cucurbitáceas da Seminis Bayer, Brasil. E hoje nós temos a felicidade de fazer o lançamento de um material muito esperado, que é a alface Letícia. Depois de muito tempo, a Seminis está conseguindo trazer um material novo para esse segmento de alface crespa. Hoje a gente já conta no portfólio com os materiais Amanda e Solares, e aí agora a gente está trazendo a Letícia no nosso portfólio com novas características, e vocês aguardem aí que ela é a primeira de outros lançamentos que a gente espera estar trazendo nos próximos meses, talvez. Hoje eu chamei uma pessoa do nosso time de desenvolvimento também, o William Mastro. Ele participou muito ativamente da fase de testes do lançamento de testes dessa alface Letícia. Então, eu vou falar mais sobre as características do material e ele vai trazer algumas informações adicionais a respeito de problemas de manejo, coisas que podem acontecer, a questão de hidroponia, campo aberto. Então, é isso aí, gente. Eu vou parar de compartilhar a minha, a minha tela. E aí, todas as perguntas podem ser enviadas, né, ao longo da apresentação. E aí a gente vai estar respondendo depois que a gente finalizar aqui. Beleza? Então, muito obrigada pela participação de vocês, interesse, e eu espero que a gente possa trazer alguma informação de qualidade durante esse tempinho que a gente vai passar. Opa. Bom, então, como características da Letícia, a gente pode destacar a excelente uniformidade. Ele é um material que chega muito pareio no campo, e essa foi uma característica realmente que a gente observou na maioria em quase 100% dos campos. A Letícia é um material que vem sendo testado desde o final de 2018, e ela foi ostensivamente testada nas mais diferentes condições em vários estados. Então, a gente teve muitos testes no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, a gente testou, é um material que vem sendo testado já de um bom tempo. Então, essas características, elas realmente são pontos fortes que foram observados nesses campos. Então, a gente destaca para esse material a excelente uniformidade, é uma planta muito vigorosa, o ciclo muito próximo dos materiais concorrentes, e aí, nesse caso, a gente pode citar de várias empresas, desde materiais da Sakata, materiais da Orticeres, materiais da Blucides. A gente realmente colocou ela contra os líderes, contra as principais alfaces crespas utilizadas tanto em campo aberto quanto em cultivo hidropônico, e ela realmente apresentou um ciclo muito próximo. Ela tem um bom peso médio, um número de folhas também que fica na média dos materiais. Ela possui como característica alta resistência ao pendoamento precoce e resistência intermediária à queima de bordas. Essa questão de queima de bordas, ela fica realmente muito subjetivo, né, muito dependente das condições climáticas e também do manejo que cada agricultor utiliza. E aí também outra resistência que a gente pode destacar nesse material é a resistência intermediária ao vírus do LMV. Agora, bom, da parte assim mais técnica, são essas características. Agora são mais exemplos no campo, né? Esse cultivo foi um campo realizado esse ano, próximo a essa região de Jarinu, campo aberto com plástico ao lado de Vanda,
E aí ela possui uma crespicidade, a Letícia é o material da esquerda, e o material da concorrente é o material da direita. A gente pode notar que ela tem uma crespicidade bastante interessante, bastante atraente, né, visualmente. Ela é uma alface de qualidade visual bem interessante, bem condizente com o que o mercado hoje está pedindo. Essa outra questão que a gente pode destacar, esse é um canteiro de testes na região de Amparo, também realizado esse ano, no começo desse ano, é a questão da uniformidade. É realmente um ponto muito forte no material, ela apresentou uma coloração muito interessante. Esse produtor especificamente, ele entrega para supermercado, então ele colocou a Letícia em saquinhos, e ele é muito preocupado com a parte de pós-colheita do material. E ele achou que o material foi bastante interessante e atendeu às expectativas dele. E foi bem recebido no mercado que ele fornece. Essa é em condição de cultivo protegido. Aqui ela não está em hidroponia, ela está em cima de substrato, nesse mesmo produtor da região de Amparo, e segundo o depoimento dele, foi a condição que ela apresentou a melhor performance. Ele é um produtor que tem tanto hidroponia, campo aberto e cultivo protegido em substrato, e ele acredita que no substrato ela apresentou o melhor rendimento. Ela estava chegando, passou 30 dias na bandeja, né, de mudas, e aí ele procede com transplante. Ela levou mais 30 dias até o ponto de colheita. Algumas vezes ela acabou demorando um pouquinho mais, ela precisou de uns 40 dias, mas assim, não passou disso, e realmente atendeu às expectativas dele com relação a tamanho e peso, porque como é um produtor que fornece para supermercado, ele precisa muito que o material seja uniforme. Então, com relação a peso e também, assim, uma vez que ele toma a decisão de colher, ele colhe tudo. Ele colhe a bancada inteira. Então, mesmo se a planta não tiver pareia ou não, ele acaba procedendo com a colheita e ele acabou tendo um resultado bem interessante com a Letícia. Aqui, aí vocês podem ver que o semeio foi feito em março e a minha avaliação foi feita em abril. Também ela estava em substrato, em cultivo protegido, teve um resultado bem expressivo. Aí também, de novo, nessa foto a gente pode ressaltar a questão da aparência dela, né? Tanto a cor quanto a crespicidade, o volume de folhas do material é bastante interessante. Então, é um material que realmente nos surpreendeu conforme a gente foi fazendo os testes, e por isso que a gente acabou tomando essa decisão de fazer o lançamento. Essas fotos, elas são de um campo que foi produzido e acompanhado pelo nosso parceiro, a Casa Bugre. Foi feito na região de Piedade. Nessa foto, o que a gente quis destacar? À esquerda, a questão do ombro. Então, quando o produtor ele trabalha com caixaria, envia para Ceasa, outros locais que não o mercado consumidor final, né, que seja do supermercado, ela tem essa apresentação muito boa, com esse ombro bem bonito, bem uniforme. Aí também em cima da caixa a gente pode ver que ela tem um volume de folha bastante interessante, uma coloração bastante atraente. E na foto direita, a gente quis destacar a questão do coração pequeno. O coração é esse miolo, né, esse talo. Ela tem um talo bonito quando a gente olha ela no sentido do ombro, só que ao mesmo tempo ele é pequeno.
E por que que essa característica é importante? Porque isso interfere diretamente na questão do pendoamento. Então, por que que ela tem essa resistência a pendoamento precoce? Porque ela tem um coração pequeno. Então, é uma questão bastante interessante do material. É uma questão genética que é bem ressaltada e bastante interessante na Letícia. Bom, aqui só é um gráfico bem simples, toda avaliação a gente fazia a contagem de número de folhas, e apesar dela ficar na média e até às vezes perder com relação ao número de folhas, no quesito peso médio, que é esse próximo gráfico, ela acaba ficando bem na média. E até a gente perceber o que estava acontecendo, já que ela tinha um menor número de folhas e um coração pequeno, por que que no quesito peso médio ela não ficava tão para trás? Aí a gente foi realmente analisar a a característica do material e a gente viu que enquanto os outros materiais eles possuem uma folha mais espalmada, uma folha não tão ampla, a Letícia ela possui uma folha bem em formato de leque. Então isso faz com que ela tenha um volume foliar muito grande, que acaba refletindo num peso maior. E isso também afeta diretamente a aparência do material, porque principalmente quando ela é colocada num saquinho, ela dá um volume bastante interessante. Então essa questão do peso médio é bastante importante e foi observado. Bom, com relação às características mais técnicas da alface letícia, são essas. Se vocês tiverem realmente mais alguma dúvida, por favor, as questões elas podem ser feitas ao longo da apresentação. Agora eu passo a bola para o nosso colega William. William, é com você. Olá, obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. Eu sou o William, eu era RTV no sul do país, atendendo o Paraná. Hoje eu trabalho como MD Tomate Pimentão. Nós tivemos muitos trabalhos aí com a alface Letícia ao longo desses anos aí de teste dela. Uma característica que ela nos surpreendeu bastante foi com a qualidade e com a uniformidade de sementes desde o início, né? Quando vieram as primeiras amostras, as amostras vieram como semente nua, e essas sementes têm uma dificuldade maior para serem semeadas, e a partir desse semeio, por ela não ter o prime, mesmo assim ela mostrou uma qualidade muito boa de uniformidade, desde o início. E quando vieram as primeiras sementes tratadas com prime, essa qualidade, essa característica, ela se manteve. Então é bem nítido aí no canteiro a uniformidade de plantas que ela vem entregando, não só em São Paulo, como também no sul do país todo. Todos os testes colocados na região metropolitana de Curitiba, que é uma região que chove bastante, no campo aberto, ela mostrou ser bem resistente também. E essa questão da qualidade foliar, que a Luciana disse, ela é uma planta um pouco mais baixa, porém ela é bastante... O espaço radial dela é bem grande. Isso confere a ela uma qualidade, crespicidade melhor quando ela é fechada dentro ali da embalagem. Além de que esses dados no gráfico que a Lu apresentou, por ela tem um pouco menos de folha do que as outras alfaces, porém ela não perde em peso. Por que isso? A qualidade dela de folha é desde a base até do outro lado. Então, quando você pega o talo no meio da folha, a rebarba de folha é um pouco maior do que das outras. Os outros materiais, ele conserva uma folha no topo, e a Letícia ela tem uma folha distribuída por toda a base da haste dela. Isso daí confere uma maior quantidade de folha viável ali para a produção da salada, no caso, e entregando maior peso, né? É uma planta que mostrou
uma excelente resistência a pendoamento, devido àquele coração baixo que a Luciana mostrou. E após ela colhida, quando você vira ela para mostrar o talo, é um talo bem grosso, então a eficiência dela de absorção de água é bem alta. Em áreas com EC um pouco mais alto aí, ela teve bons resultados, ela mostrou qualidade de folha e melhorando até um pouco a sua coloração. Por ela ser uma coloração mais clara, ela também remete essa qualidade de frescor, de planta jovem, né? O ciclo dela de 60 dias, por ser um ciclo normal, considerado aí para as alfaces, essa uniformidade dela é bem interessante porque você evita replantio, você não vai ter falhas, então até auxilia aí num melhor stand, maior produção por metro quadrado, e até o controle de mato aí fica mais fácil. Lu, pode passar. Então, a alface Letícia, tanto no chão quanto na hidroponia, ela teve bons resultados, sendo que na hidroponia a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí com o fornecimento de cálcio, como todas as alfaces, né? Por ser hidropônico, acaba acelerando um pouco o ciclo. Então, essa necessidade de cálcio aí pode ser antecipada pela necessidade de adição. No solo é um pouco mais fácil essa condição, devido à calagem que vai ser feito, o trabalho com ácido úmico e fúlvico, que vai auxiliar a raiz e essa melhor absorção de cálcio. Até mesmo dizendo aí que quando a gente trabalha na hidroponia, o método mais utilizado no Brasil é o controle de EC. Esse EC vai aumentar ou diminuir, dependendo principalmente da temperatura e luminosidade da região. Né? E quando a gente aumenta o EC, a gente tem que ter um pouco de cautela aí com esse fornecimento de cálcio que tem que ser um pouquinho maior, certo? Era isso que eu tinha para falar. Tem dúvidas aí no chat, Vinícius? Oi, William. Oi, Lu. Obrigada pela apresentação. Nós não temos nenhuma pergunta no chat até o momento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode aproveitar. Eu ia comentar para o pessoal que, assim, de uma forma geral, a Letícia foi um material que ela se adaptou muito bem ao manejo dos produtores. Então, assim, ela se mostrou, pelo menos para a gente aqui na região de São Paulo, como uma alface bem fácil. Ela não exigiu nenhum cuidado especial, igual a gente comentou, poucas vezes eu vi acontecer queima de bordas nela. Pendoamento também foi um ponto que realmente a gente testou ela ostensivamente na época mais difícil, e realmente ela não apresentou problemas. Na média, ela está chegando assim com uns 30, 35 dias de campo, né, após o período de bandeja, mas eu já ouvi relatos de algumas regiões falarem que conseguiu colher ela com 24 dias, o que me surpreendeu bastante pela velocidade, mas que também mostra uma característica do material, que ela é muito responsiva, ela é altamente responsiva. Então, alguns feedbacks que eu recebi foi que ela não estava indo muito bem em algumas regiões, que o pessoal também não faz muito investimento no campo. Mas, assim, a Letícia é uma alface que, a partir do momento que você tem um manejo bom, um manejo adequado, com nutrientes, fornecendo toda a parte de adubação que ela precisa, ela é um material que ela responde muito bem, essa parte. Então, ela é um material bastante responsível. Tem... Com Temos perguntas aqui. Sim, temos. Legal. Uma delas é para vocês repetirem, por favor, o pacote de resistências da Letícia. A Letícia, ela tem como resistência genética a vírus intermediária a vírus de LMV,
alta resistência a pendoamento precoce e resistência intermediária à queima de bordas. Destacando que essa parte de queima de bordas ela fica muito dependente das condições climáticas e também do manejo do produtor. Mas aí, assim, se vocês tiverem alguma dificuldade com relação à Letícia, a gente tem sempre um corpo técnico na Semines e eu acredito que os nossos telefones, os nossos contatos, eles ficam disponíveis no site da Semines e você pode entrar em contato com a gente sempre que for necessário. Sim, também pode ser pelas redes sociais. Então, a gente tem disponível aí para contato e para suporte técnico. Temos mais uma pergunta aqui. Quais são os resultados do Nordeste? Ceará ou estados mais próximos? A gente tem algum resultado? A gente tem resultado sim, é um material que respondeu bem positivamente a temperaturas mais altas, igual eu comentei, inclusive esse retorno de estar colhendo ela com 24 dias, foi inclusive do nosso RTV do Nordeste. Então, nós temos testes com ela sim, e ela foi bem. Lembrando que nós temos também, claro, ela vai estar disponível para venda, mas todo mundo que tiver interesse em estar testando ela, pode estar entrando em contato com os RTVs da região, que a gente pode estar providenciando o envio de sementes para vocês estarem conhecendo o material. Então, assim, se você ainda não pôde testar ela no seu campo e tem interesse, a gente tem bastante semente dela e pode estar fazendo o envio para vocês conhecerem. Mais uma. Qual é a época ideal, tio? A gente está recomendando realmente para essa época de temperaturas mais altas. Ela não tem como resistência o pacote para míldio, então a gente não está recomendando ela para épocas mais frias. E também a gente acabou observando ao longo desses testes que a gente fez, que ela fica um pouquinho mais lenta, ela dá uma travadinha no inverno. Então, assim, a recomendação dela é para essa época de mais calor mesmo. Mais uma pergunta aqui para o Will. Na região de Maringá, qual EC recomenda para manejo hidroponia? Excelente pergunta. A gente divide em inverno e verão, apesar que Maringá é quente o ano todo, né? No verão, a tendência é dar uma reduzida aí, 0,8, porque se aumentar muito, esse problema com o tip burn pode aumentar. Aí no inverno pode trabalhar até com 1,5, 1,7, pode estar aumentando que ela aguenta aí. Claro que lembrando que esse ano foi um ano atípico, né? Com todas essas questões aí, porém, um ano muito quente, com muita luminosidade. Então foi um ano aí que muitas pessoas que a gente acompanha, que aumentou muito o EC, teve problema. Então aí foi um ano bem quente, então a gente tem que acompanhar a temperatura do local. Quanto mais quente, aí trabalha nesse meio tempo aí de 0,8 aí, que responde bem. Tá certo? E aí a gente tem uma pergunta do Cleiton, perguntando qual foi a cidade no Nordeste, né? Foi Xagrande, no Pernambuco. Tá bom, Cleiton? Cleidson, na verdade, desculpa. A gente tem aqui um depoimento do Mauro. O Mauro fala que a Letícia, no Mato Grosso, em diversos manejos de hidroponia e em solo, foi muito bem. Com alto padrão de planta, não viram, né, queima de borda e muito menos pendoamento. Então, é bem bacana o depoimento. Obrigada, Mauro. Esse depoimento. E aí tem o Rogério também falando Mauro, que em Rondônia ela também se saiu muito bem. Desculpa, William, pode seguir. Quando a Lu comentou da indicação dela pro verão, primavera-verão, nessas regiões quentes, igual Rondônia e Mato Grosso, aí as indicações vai ser partida para o inverno, né? Às vezes porque a temperatura lá é um pouco mais alta. Claro que a gente sabe que no Mato Grosso tem as ondas de frente fria que chega lá também, mas aí foge dessa época mais quente, né? Porque quando a gente trabalha em áreas aí abaixo de 800 metros de altitude, o inverno acaba sendo um pouquinho ameno.
né? Quanto mais para cima aí, quando a gente sobe aí Goiás, norte de Minas, o próprio Nordeste, aí fica interessante plantar essas épocas aí. Muito bem lembrado, William. Concordo com o posicionamento. É que aqui em São Paulo a gente acaba fazendo em algumas regiões de 800 metros, e aí por isso que a gente acaba tendo essa postura mais conservadora, mas com certeza, em locais que a média de temperatura é um pouco mais elevada, com certeza a Letícia ela pode ser recomendada para uma janela maior. Inclusive, eu ousaria dizer até que a gente pode recomendar ela para o ano todo. Tem mais um depoimento aqui da Cesiane, dizendo que no Espírito Santo a Letícia foi muito bem no inverno e bem tolerante à chuva. Beleza, bastante interessante. A gente colocou a Letícia realmente em vários campos no que eu chamo que assim, eu considero que seja a pior área para cultivo de qualquer hortaliça, que é esse cinturão verde próximo à capital de São Paulo, né? O que que acontece aqui? Esse cinturão, ele é um cinturão muito antigo, né? Sei lá, 30 anos. São produtores que já estão no cultivo de HF incessante, ciclo após ciclo, durante muitos anos. Então, assim, a pressão de doenças é muito alta, as condições climáticas são absurdas, então a gente tem desde picos de temperatura até amplitude térmicas muito grandes, e realmente a Letícia ela se mostrou uma alface muito robusta. Ela aguentou bem, mesmo essas condições que a gente considera bem extremas. Então, bem interessante. Obrigada pelo comentário, pelo relato. E a gente tem mais um depoimento aqui, falando que a alface Letícia realmente se destacou na região de Xagrande, no Pernambuco, e parabenizando a Seminis, pessoal da Casa do Plantio, o Valdir, da Casa do Plantio em Bezerros de Pernambuco. Obrigada aí pelo depoimento. Obrigada pelo depoimento mesmo. Realmente, é aquela questão que eu comentei. Ela foi uma alface realmente que foi nos surpreendendo ao longo dos testes, e eu acredito que esses depoimentos dessas regiões, as mais diversas do país, elas só vêm a reforçar essa questão. Ela é uma alface bastante flexível, né? Ela é muito adaptativa e realmente tô bastante feliz em poder fazer esse lançamento desse material e falar que a Seminis Bayer não vai parar por aí não, gente. Tem mais material no forninho, a gente está trabalhando em busca da alface perfeita para entregar a melhor performance para vocês no campo. Não temos mais perguntas aqui no chat. Vamos aguardar mais um pouquinho. Se vocês tiverem mais algum comentário, Lu, William. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, podem enviar. Eu acho que é importante a gente enfatizar nela o ciclo. Esse ciclo, quando a gente fala aí de 60 dias, que é do semeio até a colheita, e até a Lu comentou que tem relatos aí de 25 dias de colheita no campo, então certamente essas mudas foram produzidas mais rápidos. Então, essa precocidade que ela entrega, essa resistência intermediária à LMV, que algumas regiões têm mais pressão, outras nem têm, né? Eu acredito que pode deixar o produtor que vai escolher pela Letícia mais confortável, ainda mais quando ela entrega todo esse conjunto de coração pequeno, uma resistência tip burn, uma quantidade foliar e interessante, de qualidade, crespicidade, porque o visual hoje, para quem embala, é muito interessante. E ela, por ela ter essa resistência de talo e ser uma planta grande, bem redonda, essa resistência dela para caixaria também é bem interessante, porque ela tem essa dupla aptidão, né? E por ela ter esse talo grande, consequentemente, ela carrega mais água.
e por ela carregar mais água, ela consegue ter uma pós-colheita sem murchar por um tempo interessante também, né? Então, a Letícia aí, ela é um material bem completo, né? Eu acredito que, como a gente comentou aqui, tem resultados do sul até o nordeste, e a gente tem visto que é uma excelente opção para esses semeios aí que ela se encaixa, né? Para o sul, primavera e verão, e para o restante do Brasil aí, para as regiões mais quentes, até podendo atuar o ano todo aí. Temos mais um depoimento aqui do Rogério, dizendo que em Rondônia ela também se mostrou bem resistente ao calor. Sim, ela é um material que realmente meu comentário a respeito dela é que ela gosta de calor mesmo. Então, fico feliz com esse seu relato. A pergunta vem do Paraná. Qual o peso médio para plantio a campo convencional? Essa questão de peso, eu não sei, William, depois você me ajuda. Eu acho um pouco complicado a gente falar, porque assim, o padrão de peso ele é muito variável, né? Então, tem produtor que com 350 gramas já tá satisfeito, tem produtor que realmente precisa que ela seja um pouco mais pesada. O que eu diria é que assim, ela entrega ela é bem, é uma face na média bem pesada, assim, ela fica, como a gente comentou, ela tem um número de folhas menor, porém, como a área foliar das folhas dela é grande, ela é uma alface que entrega peso. Pensando em dados, na média dela, pelo que a gente conseguiu levantar, ela fica em torno de 400 gramas, mas assim, essa informação ela é muito variável, varia muito do padrão que o produtor deseja. Eu fiz aqui em São Paulo desde testes com pessoal que gosta de um padrão um pouco menor para colocar em sacos, até pessoal que envia para a Ceasa, e assim, eu posso dizer que tanto um quanto o outro, tipo, o outro perfil de produtor, ambos ficaram satisfeitos com o resultado da Letícia. William, você tem algum comentário É adicional? bem isso. Quando a gente trabalha pensando em mercado de caixaria, a opção por um espaçamento maior, ela te dá uma opção de um tratamento diferente que confere maior qualidade de tamanho de planta, porque ela vai ter um espaço radial para crescer maior e uma competição menor. Então, quer planta grande no chão, aumenta o espaçamento. Nas plantas, aí, como você disse, em todos os testes que a gente teve dela, ela não perdeu. Então, a turma que trabalha com embalamento aí, e que é uma planta um pouquinho menor, ficou em torno de 450 gramas, mas só que a gente teve alguns campos aqui de 550, 540 gramas dela, mais para caixaria, que aí o espaçamento era maior e bastante matéria orgânica. Então, esse nitrogênio fez com que ela crescesse bastante junto com o potássio. Isso daí foi na entrada de inverno até, no semeio de março, que aí conseguiu entregar um tamanho maior. Então, se a gente conseguir aumentar espaçamento, você vai ter uma planta um pouco maior, né? Mas o interessante da Letícia aí é essa qualidade a semente dela, a gente está conseguindo trazer uma semente muito boa, sabe? Então, essa uniformidade de planta, essa seleção de planta que ela está tendo, é o que faz toda a diferença. Praticamente o canteiro ou a bancada da hidroponia, ela fica bem cheia aí. E conservando estandes tem maior produção. O João Paulo, do Ceará, também traz um depoimento de que ela se comportou muito bem em hidroponia e que eles estão esperando aí os resultados em campo aberto. E a gente tem pergunta do Marcos,
como ela se comporta com relação à septoriose? A septoriose foi um problema que eu observei em alguns campos, bem localizado em poucas folhas da saia, e assim, como ela tem uma saia bem volumosa, ela acabou que não perdeu muita folha por conta desse problema. A gente observa em algumas épocas, realmente fica bem difícil de controlar, mas não foi uma questão que chamou muita atenção. Então, assim, a gente acredita que ela tolera bem essa questão. É mais a folha da saia. William, você chegou a ter algum problema com septoriose no campo? Não tivemos problema, nem nas plantas mais viçadas, sabe? Então, assim, comparando com o padrão do produtor nos campos de teste, claro que quando a gente testa é um canteiro, meio canteiro, então comparando a nossa área com a área do produtor, a gente não teve problema não. Principalmente falando desse último ano agora, né, que praticamente pinta, não pareceu. Realmente foi um problema, assim, que eu observei muito raramente, assim, não foi algo que chamou atenção. Não temos mais perguntas no chat. Acho que a gente pode esperar aí uns minutinhos. Se a gente não tiver novas perguntas, vocês podem encerrar. Ou se vocês tiverem algum novo comentário. Não, é só lembrar o pessoal que a gente está sempre disponível para vocês, praticamente 24 horas, 7 dias por semana. Tendo qualquer dúvida, realmente, gente, a gente só solicita que nos enviem fotos bem claras, né? Porque às vezes o pessoal manda umas fotos com uma definição meio ruim, fica difícil para a gente fazer um diagnóstico, mas assim, sempre que essas dúvidas são encaminhadas para a gente, se eu não tiver condição de responder, eu realmente vou atrás de pessoas que possam dar um suporte técnico mais adequado para esse problema, e aí a gente fica aí à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigada. Esse treinamento também ele foi gravado e a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube para vocês assistirem quando quiser. E também para recomendar para pessoas que não tiveram oportunidade de participarem hoje. Lembrando novamente que assim as sementes da Letícia elas estarão disponíveis, acredito que no próximo ano, né, para venda. Mas nós do time de desenvolvimento, nós ainda temos sementes disponíveis para testes. Então, de novo, se você só ouviu falar dela, ficou interessado, quer fazer um campo com ela, entre em contato com a gente faz esse envio de semente para vocês, sem custo mesmo, é para vocês conhecerem o material realmente, e é isso aí. Mais uma pergunta, então, para fechar. E com relação a vira-cabeça? Olha, vira-cabeça, eu falo, vírus é um assunto muito sensível para mim. Eu realmente não sei fazer identificação de problemas virais em campo. O que eu posso dizer de retorno que eu tive é que em algumas regiões eles tiveram problemas de virose com materiais da concorrência. A Letícia, ela apresentou um pouco menos de incidência dessas viroses. O que a gente pode afirmar é que ela tem a resistência genética para LMV, então vira-cabeça não está no pacote genético dela, então a gente não pode falar como que esse material, se ele apresentaria menos sintoma ou não, né? Provavelmente, se ele não está nesse pacote de resistência, realmente em uma área de alta incidência, ela vai mostrar sintomas. Então, é bem complicado. Virose para mim é um assunto bastante difícil de fazer um diagnóstico, mesmo o pessoal enviando fotos, assim, vírus é o tipo de problema que, como fitopatologista, eu devo dizer
que a única forma da gente afirmar que é o vírus X que está acontecendo no campo ou na estufa é fazendo uma análise laboratorial mesmo. O que a gente pode afirmar é que ela tem a resistência intermediária para LMV e que essa resistência intermediária ela não é uma garantia de imunidade. Então, com viroses pode acontecer da incidência e a pressão ser tão alta que mesmo ela tendo essa resistência genética, ela acabe apresentando sintomas. E aí, assim, também posso estar errada, mas são vários tipos de LMV também, que são passíveis de serem encontrados no campo, então é uma questão bastante sensível. Vírus é bem complicado a gente falar alguma coisa. William, você tem algum comentário para acrescentar a respeito de virose? Virose é a sensação do momento, né? Para qualquer planta e para agricultura em geral. Pressão de inseto está muito alta. A gente tem que trabalhar com as indicações que temos aí de recomendação dos produtos registrados. Mas como você disse mesmo, né? É um tema muito sensível aí. E para saber é só em laboratório mesmo. Beleza, gente? Sem mais questões? Aqui não temos mais perguntas. Acho que a gente pode encerrar. Podem encerrar. Visto. Então tá bom, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. A gente, só para reforçar, nós da Seminis Bayer, nós estamos todos os dias no campo procurando realmente os melhores materiais. Se a Letícia ela não correspondesse às expectativas de vocês, nós realmente não estaríamos tomando essa decisão de prosseguir com o lançamento dela. Ela é um material que mostrou resultado, vem mostrando resultado, e é isso aí, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação ao cultivo, ao manejo dela, a melhor época na região de vocês, pode entrar em contato com a gente mesmo, através dos canais da Seminis Bayer. E é isso aí, gente. Muito obrigada, William, por me ajudar nessa parte. Um grande abraço a todos aí, obrigado.